Full Metal Alchemist Brotherhood. Indiscutivelmente um dos melhores animes de todos os tempos. Ele reinou soberano no topo da lista dos melhores animes por mais de uma década, só recentemente ficando atrás de Soul Soul no Frieren. E você pode achar que ele ter ficado no topo por tanto tempo e ser tão relevante é porque os personagens são legais? Ou porque a alquimia é muito bacana? Ou porque a temática abordada no anime é muito legal, essas temáticas são muito interessantes? Qualquer uma dessas respostas eu te digo que tá certa. Mas pra mim, uma das coisas que torna Full Metal Alchemist tão especial e diferente dos outros animes é que a história é muito boa e, principalmente, muito bem amarrada, desde o primeiro episódio. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o primeiro episódio de Full Metal Alchemist é quase, se não é, perfeito. Na minha opinião, o que faz um primeiro episódio ser bom, seja de anime, série, enfim, são duas coisas. A primeira é introduzir os personagens e alguns dos conceitos importantes para a história. E o segundo é fazer tu querer assistir o próximo episódio, né? Não adianta nada fazer um primeiro episódio super introdutório, mostrando aqui muitos conceitos e pá, e alquimia, isso e aquilo, se ele não é legal, intrigante, não vai fazer a gente querer assistir os próximos episódios. Então, nesse caso, o primeiro episódio de Full Metal Alchemist, ele consegue com maestria atingir nota 10 nesses dois critérios que pra mim são muito importantes pro primeiro episódio. E uma curiosidade muito interessante é que o mangá ele não começa assim, esse primeiro episódio do Full Metal Alchemist Brotherhood, ele foi feito pensando no anime mesmo. Então é muito curioso, porque quando a gente pensa em fillers, por exemplo, os fãs de Naruto, Bleach vão entender o que eu tô falando, normalmente chega a dar um arrepio, assim, uma coisa meio, sai de perto de mim. Mas Fullmetal fez isso muito, muito bem. A primeira cena do episódio já nos dá algumas dicas, principalmente da questão de cadeia de comando. A gente tem o Führer, o King Bradley, passando ali a orientação pro Coronel Mustang. Ali a gente já pega a vibe de que o exército, essa questão militar é relevante para a obra, é a primeira coisa que a gente vê ele usando uniforme, com medalhas, mostra que ele é de uma patente superior ao coronel, e fala que tem um fugitivo ali que precisa ser pego, e também comenta que os irmãos Elrory, que o Full Metal Alchemist está na cidade e está à disposição do coronel para ajudar nessa missão. Então aqui a gente já percebe que a hierarquia que existe, a gente percebe que os militares, essa questão militarista é relevante para a obra, e a gente percebe que tem alguém importante ali, que tem alguém que tá à disposição que não é qualquer pessoa, entendeu? Que é o Full Metal Alchemist. E aí, logo depois dessa fala, aparece aí os nossos personagens principais, nossos queridos irmãos Elric, e vem a abertura que, olha, na minha opinião, é uma das aberturas mais fodas que tem de todos os animes. Aí começa o episódio mesmo, a gente já vê o tal do fugitivo, o alquimista do gelo, lutando contra alguns policiais armados. A gente percebe que ele tem algum tipo de poder que a gente ainda não entende ainda, mas daí a gente vai descobrir que é a alquimia, que ele consegue manipular a água e seus estados. E aí a gente já tem uma informação muito importante, que é a alquimia, ela te coloca num patamar acima das outras pessoas, porque ele tá lutando contra pessoas armadas. No nosso mundo, no mundo real, se tem alguém armado, 3, 4 pessoas armadas atirando, acabou, entendeu? Não tem o que fazer. Mas ali a gente vê que ele consegue superar isso, ele consegue superar 3 pessoas armadas, mas quando ele vê a lança do Edward, que foi feita utilizando a alquimia, a gente percebe que ele tem uma reação. O quê? Uma lança feita de alquimia? Daí ele já fica atento. Então a gente já percebe que a alquimia, ela coloca a pessoa num patamar diferenciado, ou seja, já é mais uma dica importante da história que a gente tá recebendo. E então tem um confronto ali com eles e a gente já recebe mais algumas dicas importantes na fala do Alquimista do Gelo. A primeira se referindo a como o Edward, ele é jovem, né, reforçando aí aquela quebra de expectativa que a gente teve no início, né, que a gente vê o Führer, o coronel, 2 adultos ali conversando, militar, coisa séria, e aí quando falam do Edward, ele é um garoto, né, então já reforça esse aspecto, essa imagem de prodígio que ele tem, e também é reforçada por ele conseguir fazer alquimia sem um círculo de transmutação. A gente vê que o Alquimista do Gelo fica muito apavorado, fica surpreso com isso. Então eles capturam o Alquimista de Gelo, ele vê uma oportunidade ali enquanto tá sendo levado pelos policiais, usa a alquimia dele de novo e acaba fugindo. E aí a gente vê um diálogo, a primeira interação do Edward com o Coronel Mustang. Aí a gente já vê que na hierarquia o Edward realmente está abaixo do Coronel Mustang, que o Coronel Mustang foi explicar a missão pra ele e ele saiu correndo, queria resolver logo. Então a gente já percebe um pouco da personalidade do Coronel Mustang, que ele é um cara um pouco mais tático ali, gosta de pensar um pouco antes de agir. O que é irônico, né? Porque ele é o Alquimista das Chamas e ele não tem o
temperamento explosivo. E o Edward, ele sim tem esse temperamento já mais impaciente, de agitado. Vamos lá, vamos logo com isso, que eu tenho mais o que fazer. E além da gente ter essas dicas aí das personalidades deles, e entender já como é que é essa dinâmica entre o Edward e o Roy Mustang, a gente já tem nessa parte da explicação da missão, por que o Alquimista do Gelo agora é um fugitivo, o que aconteceu, uma explicação sobre a Guerra de Chival, que é um ponto central ali da história que vai nos ajudar muito a gente a entender o plot principal. Então, logo nos primeiros minutos a gente já tá sabendo de muita coisa, inclusive dos Ishivarianos e da guerra, e o impacto que ela teve e quais são as consequências dela, né? E ainda por cima, no fim do diálogo, o Roy pergunta pros irmãos se eles estão mais perto de recuperar seus corpos, o que também nos dá uma dica importantíssima, muito valiosa, de qual é o objetivo desses irmãos. Então agora a gente entende, eles não estão aqui, eles não estão com pressa porque ele é jovem, ele tá com pressa porque ele tem mais o que fazer, ele tá afim de recuperar o corpo dele e o corpo do irmão, né? Então, em pouquíssimos minutos a gente já tem um monte de informações super relevantes para toda a história. A gente tem a introdução já de um personagem também super relevante, que é o Hughes, né? Um queridão aí, um dos preferidos de muita gente. E também a gente tem a introdução da piada do baixinho, né? De que o Edward é o pequenininho. A gente já vê isso com o Alquimista de Gelo e reforçado ali com o Hughes, reforçado com a filha deles. Então a gente já é introduzido a esse tema aí do anime também, a piada do baixinho. O Hughes, então, sendo um queridão, ele oferece estadia pros irmãos na casa dele, porque eles não têm onde ficar durante a noite. E lá a gente já percebe um dos dramas dos irmãos, que é, além do Edward ser chamado de baixinho, que o Alphonse, ele é uma armadura vazia, ele não consegue comer, ele não consegue dormir. Claro que nesse ponto ainda a gente não tem essa noção de o que é o Alphonse, que ele é uma armadura vazia, como isso aconteceu, mas a gente já vê que ele não tá comendo, daí eles ficam meio nervosos, eles dizem que é um treinamento de alquimia, a gente vê que o Edward tá tentando dormir e o Alphonse tá acordado no cantinho, o que é um dos dramas dele de não ter o corpo, né? Ele não tem essa experiência humana, ele não sente frio, mas ele também não sente o calor, ele não sente cansaço, ele não dorme, ele fica solitário durante a noite, ele não sente o sabor das comidas, o que é um dos dramas desses irmãos. E aí então, enquanto os irmãos estão passando a noite ali na casa do Hughes, a gente vê um pouquinho mais do que o Alquimista do Gelo tá fazendo, e ele vai na prisão conversar com o Kimble, um dos alquimistas que participou da guerra também, e também é um personagem super relevante. A gente já vê que ele tem um ar mais sinistro, e a gente percebe que o Alquimista de Gelo, nesse diálogo, ele tá se rebelando contra o governo, porque ele não concorda com as ações que estão sendo tomadas, que é um dos lados da guerra, e a gente vê que o Kimble, ele tá preso porque ele cometeu crimes de guerra ali, ele foi além, ele não se revoltou com o conflito, ele gostou do conflito. Então a gente já vê que ele é meio lelé da cuca, assim, meio louco das ideias. Então a gente já tem a introdução de mais um personagem super relevante pra história. Então a gente tem a sequência aí dessa perseguição ao Alquimista do Gelo, a gente vê o Coronel Armstrong, que é um dos personagens também que vai aparecer até o fim da história, tem muita participação, faz bastante coisa. Ele é gigante, né, tanto no sentido físico ali, musculoso, como de coração. E a gente também vê algumas falas no sentido de ressaltar o quanto os irmãos Elroy, que eles são jovens, né, e como eles são prodigiosos e quanta responsabilidade eles estão tendo que carregar. No anime a gente já percebe que ser um alquimista federal, ser um alquimista do exército, te dá várias possibilidades, mas também tem uma conotação muito negativa, né? Eles são chamados de cães do exército, e essa conotação negativa, ela se dá muito por conta do que aconteceu na Guerra de Chival. Então, olha quanta coisa relevante, informação importante da história a gente já recebeu só nesse primeiro episódio, que ele tá na metade até, que ele nem começou, nem terminou ainda, e olha quanta coisa a gente já sabe. E aí a gente vê que a coisa fica séria, até o Coronel Roy Mustang vai em ação, a gente vê que ele é o Alquimista das Chamas, a gente vê que ele tem uma fama por causa da interação dele com o Alquimista do Gelo, e a gente já descobre ali que, apesar dele ser muito forte, o fogo ele não consegue derrotar a água e ele fica inútil na chuva normalmente, né? Mas quando tá molhado, o que é cômico, né? Um personagem tão forte assim, ele tinha que ser nerfado de alguma maneira. E a gente já descobre isso também logo nesse primeiro episódio. E agora pra mim a gente chega no que é o ponto alto do episódio, porque eu digo que ele é tão perfeito assim, porque essa sequência aqui em que eles encurralam o Alquimista de Gelo no beco, porque ele tá tentando consertar ali o círculo de transmutação dele, quanta informação importante, relevante a gente ganha aqui é brincadeira, tá? Ele começa ali fazer a transmutação dele, e os olhos do pai, né, o homúnculo, que a gente vai ver depois ali, se abrem, como a gente que já assistiu sabe que ele tá debaixo da terra, ele tá meio que controlando tudo, mas
Só essa pequena menção dele, abrir os olhos dele, tá atento a ver o que tá acontecendo, já é uma baita dica, um baita foreshadowing do futuro. E aí o Alquimista de Gelo pergunta pra eles: você sabe o que o Estado tá tentando fazer? Tu tá entendendo o que eu quero fazer? Por que eu tô me revoltando dessa forma? O Edward, claro, na hora ele não liga, ele fala: eu não tô nem aí pra isso, eu só quero te parar porque tu é um criminoso, eu vou te prender. Mas isso pra mim é brilhante, porque ele é o Alquimista do Gelo, ele tá um passo à frente do que o Edward, o grupo ali principal, vai se tornar no futuro, que é tentar derrubar o Estado. É como se o Alquimista de Gelo já soubesse de toda a verdade que a gente vai descobrindo ao longo da história, conforme vai progredindo. Toda a trama ali, o plano do homúnculo, né? Do pai dos homúnculos ali. Então, pra mim, isso é brilhante. E aí começa uma sequência de combate, a gente percebe finalmente que o Alphonse, ele é uma armadura vazia. Aí a gente já é introduzido também a questão do tabu da transmutação humana, ou seja, mais um tópico relevante que é introduzido já nesse primeiro episódio. Os irmãos também suspeitam de que para fazer uma transmutação tão grande, tá saindo gelo para tudo quanto é lado na cidade, ele quer congelar o King Bradley e o Führer. Então eles suspeitam que para fazer uma transmutação tão grande, esse Alquimista do Gelo só pode estar usando a Pedra Filosofal. Outra coisa que vai mover a história aí pra frente, que vai ser citada e é relevante, assim, ó, do início ao fim. Então, mais um conceito importantíssimo, introduzido com naturalidade nesse primeiro episódio, não é uma coisa forçada. Então, ó, olha que legal isso que esse episódio faz, quanta coisa ele nos introduz. A gente tem ali o primeiro flashback da infância dos irmãos, do que aconteceu na noite que eles tentaram fazer a transmutação. Claro, sem muitos detalhes, sem entender como eles chegaram ali, mas a gente já começa a entender que eles passaram por uma situação terrível e começa a entender por que eles querem recuperar seus corpos, o que move esses irmãos. E durante esse combate ali, a gente também já consegue perceber que o Alquimista do Gelo, ele menciona mais de uma vez essa questão da corrupção do Estado, que o Estado tá podre, tá corrompido e tem um plano que vai contra ali a civilização. Então a gente já tem várias dicas de que o Alquimista do Gelo, ele sabe de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Aí o Roy Mustang e o Coronel Armstrong, eles se juntam ali para poder quebrar o círculo de transmutação do Alquimista de Gelo e parar ali com que o gelo se movimentasse, se construísse, se regenerasse. E aí a gente vê que quando o círculo de transmutação é quebrado, que a transmutação para de acontecer, a gente tem de novo uma cena do pai, o homúnculo fechando os olhos como quem diz: tá tudo bem lá em cima, não preciso intervir, posso ficar numa boa aqui. Vendo esse primeiro episódio agora, depois de já ter lido o mangá, assistido anime, me faz perceber o quão brilhante é essas inserções, sabe? E mesmo que passe despercebido pelo espectador que tá vendo pela primeira vez, olha quanta dica, quanta informação isso dá. E os irmãos Elric, eles derrotam o Alquimista de Gelo, mas não prendem ele consegue fugir, mas ele já não tem mais forças pra fazer nada. E aí a gente tem uma cena muito interessante que reforça esse ponto de vista do Alquimista de Gelo, que ele tá num beco tentando se esconder, fugir, e ele dá de cara com o King Bradley, e é uma cena escura, é uma cena tensa. A única cor é o sangue vermelho dele, e depois que o King Bradley oblitera ele ali, sem piedade, a gente vê a pedrinha filosofal escorrendo e se partindo. E daí quando os irmãos chegam no local, se dão de cara com o Bradley, ele já tá numa expressão mais leve, a cena já não tá mais com aquele peso, e ele fala: fico muito feliz de ter ajudado vocês, vou contar isso pro meu filho, ele vai ficar muito faceiro. Então, olha esse duplo sentido, assim, porque uma criança, o Fullmetal Alchemist, né, o Edward, o Alquimista de Aço, ele é muito popular, ele é um prodígio, ele é o mais jovem alquimista, então ele tem essa fama e as crianças acham isso muito legal. Então poderia ser um pai contando para um filho que trabalhou com alguém famoso, mas a gente sabe que é o King Bradley, o pecado da ira, se reportando ali pro orgulho, né? Então a gente já vê esse duplo sentido nessa fala, que é muito legal, é claro, para quem vai estar assistindo pela primeira vez não vai conseguir pegar essas nuances, esses detalhes, assim, mas pra mim eu acho isso incrível, de verdade. E o episódio se dirige pro fim com uma cena já também pesada, com um tom vermelho bem forte, uma coisa mais misteriosa, mais macabra, que é a Luxúria e o Gula conversando com alguém pelo telefone, falando: o Alquimista de Gelo foi derrotado, a Pedra Filosofal ali não bombou. Tá, tudo bem, aonde a gente tá aqui, a gente vai começar a botar o plano em ação e as coisas estão indo bem.
Então, isso dá um mistério, já dá uma... a gente fica pensando o que vai acontecer, quem são essas pessoas. A gente vê que talvez o Alquimista de Gelo realmente tinha razão, tinha algum nível de razão, ele devia ter, né? E a gente já vê o que é a próxima cidade, qual é o próximo destino, que é ali mais ou menos o início do mangá, o início da primeira versão do anime, né? Que é só Fullmetal Alchemist, que a gente chega lá pra ver aquela parte mais envolvida com religião, e o padre, e como ele tinha aquela pedra falsa, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Mas daí a gente chega, no fim desse episódio, a gente já é introduzido a um monte de personagens, a própria Hawkeye dando apoio pro Coronel das Chamas, dando luas novas pra ele, falando, fazendo uma brincadeirinha ali, já mostra também como que é um pouco da relação deles. A gente vê o Armstrong, a gente vê o Kingsley, a gente vê o King Bradley, a gente vê os dois irmãos, a gente vê o Hughes, a gente vê os dois homúnculos, a Luxúria e a Gula. Olha quanta coisa a gente viu. A gente é introduzido ao conceito de alquimia, a gente percebe que eles são não super-humanos assim, mas coloca eles num patamar acima. A gente tem cenas de ação que mostram como isso dá uma vantagem pra eles. A gente já entende que a gente tá num mundo mais militarizado, essa questão do exército é muito importante. Até, aliás, quando tem imagens de cima, assim, mostra a cidade, mostra o círculo de transmutação do Alquimista de Gelo, a gente vê que, literalmente, a sede militar é o centro das coisas, é o centro da cidade. Então, é um ponto focal da história, essa questão militar, e tudo isso a gente já tem essas dicas. A gente já tem dicas da hierarquia lá dentro, a gente vê quem é o King Bradley, quem é o Führer, quem é que tá abaixo, por que ele é tão temido, porque o que ele faz ali com o Alquimista de Gelo, e ele não usa alquimia, ele usa uma espada. Então assim, se pessoas com armas de fogo não conseguiram nem fazer cosquinha no cara, vem um humano com uma espada e acaba com ele. Então a gente já vê aqui que ele não é pouca coisa. A gente vê também questões da troca equivalente, que é mencionada, algumas regras básicas da alquimia. A gente vê que o Edward, ele é um alquimista prodigioso, a gente vê que ele consegue fazer a transmutação sem usar um círculo, os outros personagens estão tudo ali usando círculos, seja nas luvas, seja desenhando no chão, então a gente já vê que ele tá num outro nível. A gente já é introduzido a questão da pedra filosofal, a gente é introduzido a questão da motivação dos irmãos, que eles querem recuperar os seus corpos, né? A gente é introduzido ao tabu da transmutação humana. Então, assim, a quantidade de coisas que a gente descobre só no primeiro episódio é impressionante. E tudo isso num episódio que ele tem, às vezes é um pouco mais tenso, às vezes é um pouco mais leve, introduz as piadas, introduz a motivação dos personagens, bota uma tensão, acaba com um ar meio misterioso, nos intrigando a assistir os próximos episódios, entender o que tá acontecendo, dá dicas do plano dos homúnculos, mostra o pai ficando atento à cidade central e depois repousando, vendo que tá tudo sob controle. Então, esse episódio, na minha opinião, ele é perfeito. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual outro anime vocês acham que tem um primeiro episódio perfeito, ou um anime que tem um primeiro episódio muito, muito ruim, que ele não consegue nem nos cativar a assistir os próximos episódios, não introduz nada, é só qualquer coisa. Comenta ali que eu quero saber, eu tô muito curioso. Deixa um like e se inscreve no canal, caso ainda não seja um inscrito. No momento da gravação desse vídeo a gente tá quase chegando nos 1000 inscritos, eu quero muito que isso aconteça em breve, eu vou ficar muito feliz, então dá uma força. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado para quem assistiu até aqui, né? Não posso esquecer de agradecer a vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!